Olá, amigos, namastê. Se devemos seguir as pegadas dos santos, como afirmaram grandes psicólogos como Abraham Maslow, pai da psicologia humanista, em que ele teve a coragem de afirmar que, em certo sentido, a humanidade constitui os santos. Ele falou a respeito dos estados culminantes da consciência, de beatitude, de alegria inefável, de bem-aventurança. E, obviamente, esses estados são alcançados por aqueles que se esforçam por meio de práticas introspectivas como Raja Yoga, meditação profunda, mergulhando a mente em nosso íntimo, em nosso interior. Então devemos conhecer as vidas dos santos. A Índia é repleta de homens e mulheres santos. Em 1936, Paramahansa Yogananda visitou Ananda Maima, a mãe saturada de beatitude, um avatar feminino. Desde pequenina, ela era diferente das demais crianças, sempre em estado contemplativo, em estado de meditação profunda, olhando para dentro, mergulhada em seu paraíso interno. Depois de adulta, como é de praxe na Índia, em que os pais arranjam os casamentos, ela se casou com Bholanath. Mas Bholanath, logo nos primeiros dias, percebeu que não estava casado com uma mulher comum. Ele ficou estupefato ao ver sua mulher, sua esposa, caída ao chão, e havia uma luminosidade em seu corpo. Ao ver aquilo, ela em êxtase, a percepção divina de Deus, quando o yogi ou o santo, até mesmo isso ocorria com São Francisco de Assis, quando entrava em samadhi, em contemplação, como é dito no cristianismo, quando se tem a visão de Deus, o santo perde os sentidos e cai ao chão. Existem pinturas de São Francisco, ele caído ao chão, e um anjo segura a sua cabeça para não bater a cabeça no chão, porque os sentidos voam, a consciência se expande, saindo pelo Kutastha Chaitanya, no ponto médio entre as sobrancelhas. O santo tem a visão de Deus, do inefável, a consciência se expande ao infinito. Isso é o samadhi, é o êxtase. E Bholanath, então, ao ver sua esposa caída ao chão, corpo luminoso, a partir dali ele percebeu que não era uma mulher comum, era uma santa, era um avatar, uma encarnação divina. E ele então permaneceu mudo, ele se tornou um yogi silencioso, um muni, um praticante de Mauna, o silêncio interno, não mais esposo de Anandamayi, mas discípulo. Ele se tornou discípulo dela. A sabedoria de Anandamayi é algo extraordinário. O amor de Anandamayi por todos os seres e a sua compreensão de sua unidade com Deus, de tal forma que ela não se referia a si mesma como eu, mas este corpo. Quando este corpo nasceu, quando este corpo isto, ela inclusive não se alimentava, era necessário que os discípulos a alimentassem, porque estava totalmente desapegada de si mesma, de seu corpo, de seu eu. Quando Yogananda chegou para visitá-la, em 1936, ela disse: Pai, o Senhor veio. E ao perceber que Yogananda pensava já em se despedir, ela disse: Não vá agora, fazem séculos que não o vejo. Não vá agora, pai. Yogananda desejou levá-la para conhecer a sua escola, a Yogoda, escola para crianças. E no caminho, o seu irmão mais novo, Sananda Lal Ghosh, dirigindo o veículo, percebeu que não havia mais gasolina e o próximo posto estava a muitos quilômetros de distância. Ocorreu então o fenômeno, o milagre do carro que andando sem gasolina. Primeiro eles pararam o carro, Sananda falou a Yogananda que não havia uma gota de gasolina mais no carro. E Yogananda disse a ele: não se preocupe, nós estamos com Anandamayi, o carro não nos deixará. E eles então seguiram viagem, quilômetros e quilômetros, o carro andando, para a surpresa, para o espanto de Sananda, andando sem gasolina. A onisciência de Anandamayi é algo extraordinário. Certa vez, uma de suas discípulas, uma criança, se não me engano ela tinha 12 anos, algo assim, muito jovem, se perdeu em uma cidade distante.
Sem saber o que fazer, entrou em uma espécie de hotel e ficou ali dentro de um quarto chorando. E eram quilômetros de distância da cidade onde Ananda Mai estava e aquela criança perdida, muitos quilômetros de distância. A criança ficou ali chorando, não tinha como se comunicar com seus pais ou com a própria mãe, né? É considerada a própria mãe divina, Ananda Mai. Não tinha como ela se comunicar. Então ela ficou ali no quarto chorando e orando, pedindo ajuda. Ananda Mai então se levanta lá do local onde ela estava, na cidade onde ela estava, sem dizer nada aos discípulos, começa a caminhar para fora. Os discípulos, sem entender o que estava acontecendo, a seguem e perguntam a ela: "Ma, onde você vai?" E ela pede: "Compre passagens para tal cidade, passagens de trem." Os discípulos compram as passagens, entram no trem sem entender o que está acontecendo. Quando chegam a um determinado local, ela desce do trem com os discípulos e começa a caminhar firme, velozmente em direção a uma localidade. Entra naquele hotel, a criança está chorando dentro do quarto, ela abre a porta, sorrindo e diz: "Estou aqui." Essa onisciência, esse poder dos santos é conquistada pelo amor que desenvolvemos por Deus, por meio da introspecção, por meio de práticas como a devoção, Bhakti Yoga, meditação, Raja Yoga, o serviço ao próximo, Karma Yoga, pelas formas de yoga, as diferentes formas de yoga que nos foram deixadas por esses grandes seres, por esses grandes santos ao longo de milênios de história do yoga na Índia.